Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar pelo QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques desta edição. O município decreta estado de emergência contra a dengue. Comitiva de Georgetown visita hospitais da Argentina e Paraguai. Projeto cria plano de combate ao abuso contra a mulher no transporte público em Foz. O DC Notícias Web está no ar. Comitiva de pesquisadores e estudantes de mestrado da Universidade de Georgetown, Estados Unidos, conheceu a estrutura dos hospitais na Argentina e no Paraguai. Em Porto Iguaçu, quem recebe o grupo de americanos é a médica Maria Tereza Alonso, que também já trabalhou no Brasil pelo programa Mais Médicos. Mas quem apresenta a estrutura do hospital na Argentina aos visitantes é o chefe do laboratório Javier Marx. Dentro do Ministério da Saúde Pública da Nação, deriva a responsabilidade da atenção em saúde às províncias. A unidade de saúde, construída em 1947, é referência para 120 mil habitantes de 5 regiões argentinas e segue praticamente os mesmos moldes da saúde no Brasil. Os serviços são gratuitos e todas as pessoas são atendidas, inclusive os estrangeiros. Foi uma visita muito interessante. Eu gostei de andar pelo prédio e ver como é a estrutura. Foi muito diferente da nossa experiência no Brasil com os hospitais e o sistema de saúde. Os corredores são mais estreitos, as passagens são menores e os acessos são mais compartimentalizados. Mas ainda assim muito organizado e de acordo com o que a pessoa que estava nos guiando estava falando. Definitivamente é uma estrutura diferente da brasileira. Mostra uma grande disparidade no cuidado médico. Todo mundo de onde venho reclama sobre o sistema de saúde o tempo todo, mas sem ter ideia de como tem sorte. Aqui eles estão trabalhando com o melhor que tem, é um trabalho muito humilde, que poderia ter muito mais ajuda. É isso que se destaca para mim. Eles precisam de muita ajuda por aqui. Eu não sei se disparidade é a palavra correta. Com certeza existem diferenças. Este hospital parece bem mais quieto e também menor que os outros que visitamos no Brasil. Mas parece que eles oferecem muitos dos mesmos serviços. É interessante de ver. No Brasil, os hospitais pareciam mais novos, renovados. Em Porto Iguaçu, a estrutura do hospital é mais modesta do que em Foz, mas enfrenta os mesmos desafios para suprir a demanda de atendimento com poucos recursos. Para Javier Marx, visitas como essa é uma forma de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido na cidade. É muito lindo recibirlos, que se interessem a vir a conhecer nossa instituição de saúde, nosso hospital, que refleja como trabalhamos na atenção da saúde pública em nosso país, em nossa província e neste lugar tão estratégico como é a Tríplice Frontera. Poder mostrar nuestra institución, los servicios, poder intercambiar alguna experiencia, poder contar cómo trabajamos y que ellos puedan llevar de aquí, ¿no es cierto?, una imagen de nuestra institución y esperemos que sea una linda imagen para ellos también. Atravessando a Ponte da Amizade na fronteira do Brasil com o Paraguai, o grupo de americanos visitou o Hospital Regional de Alto Paraná em Cidade do Leste. Passaram pelos setores de cardiologia, pediatria e oncologia, especialidade que há 2 anos passou a ser oferecida aos moradores. Antes, esse atendimento era realizado na capital, Assunção. Eu acho que existem vários quartos e áreas de tratamento para os pacientes, mas existem muitas melhoras que precisam ser feitas em termos de higiene e privacidade. Para o coordenador do curso de enfermagem da UDC, foi muito importante conhecer a gestão e o trabalho realizado no Paraguai e na Argentina. Então, esse intercâmbio com a Georgetown e a UDC foi importante porque também trouxe essa realidade dos 3 países para nós brasileiros, que por vezes não conhecemos a realidade do outro país porque temos o nosso SUS, que é universal, e por vezes ouvimos falar que nos outros países não se tem atendimento em saúde pública. E aí na prática, na visita, a gente percebeu que sim, há atendimento em saúde pública nos 3 países da fronteira, porém cada um com as suas especificidades, né? A gente percebeu na Argentina que ali em Puerto Iguaçu é um atendimento
mais restrito em questões de especialidades, de estrutura, de complexidade, que precisa se encaminhar muito para fora da região. Aqui no Paraguai, como esse o doutor nos colocou que é o terceiro hospital em traumatologia do país, já há mais recursos, apesar que ele também nos relatou que, apesar de ser universal, alguns pacientes precisam, infelizmente, ainda comprar seu medicamento para poder ser atendido, e diferentemente do Brasil, que não há nenhum tipo de cobrança. Então, isso nos mostra a realidade, nos mostra o quão importante esse tipo de parceria e de intercâmbio traz de benefício não somente para quem vem de fora, mas também para nós aqui da UDC, para que as nossas aulas, para que as nossas práticas em sala de aula possam ainda ser mais construtivas e com a realidade da nossa região. Muy contento y muy feliz de poder recibirles a ustedes, a nuestros amigos y hermanos del Brasil, como también de los Estados Unidos, y realmente un placer de poder demostrar y responder un poco las preguntas de la realidad de lo que vive nuestro continente y nuestro país. Eu acho que é admirável. Com recursos limitados, essas pessoas são capazes de realmente proporcionar um atendimento de saúde muito bom para a sua população. A Polícia Rodoviária Federal publicou essa semana um edital de licitação para contratar uma empresa especializada em engenharia ou arquitetura, que vai fiscalizar a execução da obra da unidade operacional em Alto Paraíso, no Paraná, antiga unidade de Porto Camargo. O pregão eletrônico vai escolher a proposta mais vantajosa. A licitação será realizada no dia 30 de março, às 10 horas da manhã. E as empresas interessadas em participar devem realizar o registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. O valor inicial da contratação é de quase R$600 mil. O prazo do serviço será de 12 meses contados a partir da emissão da ordem de serviço. A nova unidade da PRF contará com 1.200 metros de área construída. Veja depois do intervalo. Vereadores criam um projeto que coíbe o abuso contra mulheres no transporte público. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que busca trazer mecanismos de segurança para mulheres usuárias do transporte coletivo. A Câmara dá mais um passo importante no combate ao abuso contra a mulher. Proposto pela vereadora Yasmin Rachin e pela vereadora Anice Gazaui, o plano de combate no transporte público foi aprovado. Entre os dispositivos do projeto estão previstos, em horários de pico, a destinação de espaço exclusivo às mulheres nos vagões dos ônibus, a divulgação de campanhas permanentes de combate a qualquer tipo de violência. Nós estamos muito felizes com a aprovação do projeto que vem a somar forças no combate à violência contra a mulher. Não é admitido mais nenhum tipo de violência contra a mulher. E esse projeto ele vem num momento muito importante, onde ainda acontecem crimes e abusos sexuais dentro do transporte público. E é para isso que nós estamos aqui, para lutar, para combater todos os tipos de mal, todos os tipos de violência contra a mulher. A Câmara aprovou um projeto muito importante no combate à violência contra a mulher. O transporte público é utilizado em sua maioria pelas mulheres. Nós somos mais da metade dos usuários do transporte coletivo. Então a gente precisa começar a pensar em políticas que combatam todos os tipos de violência, não só a violência física, mas todos os tipos de violência que as mulheres sofrem. E isso inclui também o transporte coletivo. Então, um plano de combate ao assédio no transporte público é algo que precisa ser pensado e agora a Câmara Municipal aprovou um projeto que trata sobre o tema. Estão abertas as inscrições para o Festival Abril Claquete, que desafia profissionais e apaixonados do setor audiovisual a produzirem um filme em até 84 horas para exibição em uma maratona artística. O evento oferece prêmios em dinheiro e troféus para os 3 primeiros colocados, decidido pelo júri oficial, e prêmio para o melhor filme na votação popular. A inscrição é de graça e vai até o dia 16 de abril pelo site abrilclaquete.com. Serão permitidas até 30 equipes escolhidas pela ordem de inscrição. As produções começam no dia 19 e deverão terminar no dia 23 de abril. As equipes devem realizar um curta-metragem de até 4 minutos a partir de um tema previamente proposto pela organização. Serão 2 categorias na competição, amadora e profissional.
E veja no próximo bloco. Casos de dengue preocupam autoridades de saúde em Foz. E o DC Notícias Web está de volta agora para falar sobre dengue. O município de Foz do Iguaçu decretou situação de emergência e nós vamos conversar sobre esse assunto com a secretária municipal de saúde, Rosemary da Rosa. Muito obrigada, secretária, por participar do DC Notícias. Eu que agradeço o espaço e a secretaria, nós estamos à disposição. Secretária, a dengue preocupa porque estamos numa epidemia da doença. Isso. E o município decretou o estado de emergência, situação de emergência. O que acontece a partir de agora? Então, ele facilita algumas ações nossas do município. Por exemplo, as equipes que trabalham no campo. Hoje, já foi, no decreto saiu que as pessoas tinham um prazo para poder limpar seu terreno, seu quintal, manter limpo, que é onde é o maior criadouro do mosquito Aedes, está dentro dos domicílios, né? A partir dali, esse cidadão, né, que não fez isso, ele passa também a ser multado, né? E também permite, por exemplo, a gente tem uma equipe já treinada que pode estar adentrando alguns imóveis fechados ou às vezes abandonados, onde que pode ter o criadouro do Aedes, que pode estar comprometendo um bairro, uma comunidade. Então, eles têm essa flexibilidade para poder estar adentrando esses espaços que pode ter o criadouro do Aedes aegypti. Secretária, como que o município está lidando com a situação da dengue nos bairros? Tem agentes de endemia visitando, percorrendo as casas, orientando as pessoas? Sim, a gente faz esse trabalho permanente, o ano todo, né? Mas agora, nesse momento, a gente está enfatizando nas regiões onde que tem a maior concentração de casos e a maior concentração do Aedes, né? Então, a gente tem feito em algumas regiões centrado mais energia. Além da Secretaria de Saúde, a gente também tem outras secretarias que estão trabalhando em conjunto. Até tem momentos que a gente fez uma ação coletiva, que em todas as secretarias da Prefeitura, nós fizemos uma ação conjunta, né? Mas assim, no dia a dia, a gente tem a Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda, o pessoal, não só o agente comunitário de saúde, o agente de endemia de saúde, que está nas casas todos os dias, orientando e alertando as pessoas com relação à situação delicada que a gente está em relação à dengue. Quando o agente de endemias, ele encontra um foco do mosquito, essa pessoa é multada ou ela é só orientada no primeiro momento? Ela é orientada no primeiro momento, agora se ela começa a ser reincidente, né, ela passa a ser também monitorada, tem uma equipe também da vigilância sanitária que também passa a acompanhar aqueles casos mais delicados e mais grave, daí sim gera um processo, inclusive administrativo, e pode gerar uma multa. A Receita Federal ela doou alguns drones para ajudar nesse combate da doença, dos focos de mosquito. Eles já estão funcionando? Isso, a gente já trabalha há um tempo com drones, tem algumas secretarias que já trabalham e ajudam nós a monitorar alguns espaços que às vezes a gente não tem pela olhar terrestre, né, vamos pensar assim, a gente não consegue perceber. Mas os drones nos ajudam sim no nosso trabalho do dia a dia. Mas esses da Receita ainda não entraram em funcionamento? A gente já trabalha com drones e esses da Receita Federal já vão fazer parte desse trabalho. Entendi. Quantas pessoas estão sendo atendidas por dengue nos hospitais? A senhora tem esse levantamento? Hoje a gente tem no Hospital Municipal já 27 leitos para dengue e a gente está ampliando para mais 42 leitos para dengue. E além disso, a gente tem as unidades de pronto atendimento e as unidades básicas de saúde. Então, a gente viu que tem aumentando muito a procura de pessoas com sintomas da dengue. Então, sempre a orientação nossa é que ela procure uma unidade básica de saúde, que é a nossa porta de entrada da rede, né? Se é um caso que requer um acompanhamento mais periódico, digamos, dia a dia, a equipe da atenção primária tem condições técnicas de avaliar esse paciente e fazer os encaminhamentos adequados.
Hoje a gente tem a unidade da SAMEC, né, a unidade 24 horas SAMEC, e a Padre Ítalo, que a gente também faz o monitoramento da dengue B. O que é a dengue B? A dengue B geralmente são pessoas que podem chegar a agravar o quadro. Então a gente faz um monitoramento diário, justamente para ver se aquela pessoa está chegando a agravar, melhorar a parte da hidratação, daí não é só hidratação via oral, pode ser endovenosa, dependendo da avaliação do técnico. E aí eles monitoram esse paciente justamente para não complicar. E nessas duas unidades foram divididas as cidades em duas partes. Isso. Uma parte é a SAMEC que atende, a outra é a Padre Ítalo. Isso. As pessoas que moram na região do Nordeste, que é aquela região de Três Lagoas, São João, né, Transbandeiras, as pessoas que moram na região da Vila A, Vila C, Cidade Nova, Porto Belo, essas a gente orienta, daí a unidade de saúde vai fazer o encaminhamento para a SAMEC. As pessoas que moram na região do Morumbi, lá, Jardim São Paulo, Campos do Iguaçu, a região do Centro e a região Sul, que é a região do Porto Meira, a orientação que vá para a Padre Ítalo. Mas sempre o encaminhamento da unidade de saúde, que eles vão saber se aquele quadro é dengue A ou dengue B, né, ou no caso dengue C, D. A C e D a gente encaminha sempre para um hospital. O que é importante... A C e D seriam as mais graves. Isso, a D é a mais grave e a C vai para uma unidade hospitalar para justamente fazer o monitoramento dela. E o que é importante as pessoas ajudar a saúde nesse sentido, porque muitas vezes eles procuram as unidades de saúde 24 horas. Claro que às vezes for à noite, final de semana, a gente entende isso. Mas durante a semana não, por quê? Sobrecarrega essas duas unidades e essas duas unidades elas estão preparadas para atender os casos que requerem uma atenção maior. Então, quando a gente vai atendendo muito dengue A nessa unidade de saúde, a gente faz uma pressão muito grande de atendimento. Então, tem uma sobrecarga muito grande para essas equipes. E a fila de espera para internamento, para dengue ou não? A gente tem sim uma demanda, porque a gente não tem só a dengue circulando, a gente tem as outras doenças. Então a gente começou com 10 leitos, já ampliou para 27 e vai aumentar para mais 42 leitos. Então assim, às vezes requer um pouquinho de atenção, a gente fez uma reorganização também para poder ter esses espaços para os internamentos da dengue. O Estado, ele solicitou à União o envio de mais testes e também de inseticida. Inclusive, o município Foz do Iguaçu está passando inseticida com aquele pulverizador costal. Isso. Esses pedidos já chegaram, Foz? Uma parte já chegou, sim. Inclusive, medicamento, o Estado mandou, né, soro, eles já fizeram um aporte de insumos para o município de Foz. E os exames a gente está aguardando, esses exames que daí no próprio laboratório municipal a gente vai conseguir fazer os exames. E uma preocupação que a gente tem é com relação à chikungunya, né? Então, nesse sentido assim que a gente também está pedindo apoio para ter esses kits para poder fazer os exames já aqui no laboratório municipal. Quantos casos confirmados de chikungunya a gente já tem aqui em Foz do Iguaçu? 33. 33 casos? 33 casos. E alguns ainda estão em avaliação ou ainda não? Laboratorialmente a gente já tem 33 confirmados. A gente tem os suspeitos, né? Daí eles são encaminhados também para exames. A preocupação também é porque no Paraguai, muito perto aqui, epidemia. Sim. Então, o que o município está fazendo para evitar que a chikungunya se transforme numa epidemia também? Então, justamente que o mesmo vetor da dengue é o vetor da chikungunya, né? Então, assim, é uma grande preocupação nossa, e aí é importante que a população seja parceira, né? No sentido, assim, de cada um olhar seu imóvel, para poder todo dia, umas 2 vezes, 3 vezes por semana, fazer uma rodada no seu quintal. Por exemplo, na minha casa, esses dias teve um vento e deslocou uma telha. Então, ali teve um acúmulo de água. Então, quando você fica atento a isso, você percebe que pode ter um espaço que possa estar tendo água. Então, a gente precisa estar revisando o nosso quintal, a nossa casa, quase que diariamente. E são soluções tão simples, né? Que é você não deixar água parada, até mesmo no compartimento atrás da geladeira, sempre tem aquele compartimento que fica com um pouquinho de água, coloca um paninho ali e resolve a situação e evita, né, problemas maiores. Isso, em alguns locais você pode colocar cloro, por exemplo, alguns ralos, manter fechado. Então,
São medidas simples que a gente pode estar fazendo no nosso domicílio, que justamente evita essa proliferação do Aedes. Ou a parte da coleta do lixo, né, sempre bem ensacadinho, bem armazenado. Hoje a gente tem uma ótima rede de coleta de lixo, tanto o reciclado quanto não. Então a gente poder organizar isso e fazer parte, né, esse controle ambiental vai também nos ajudar a controlar o Aedes. E o município tem atendido muitos paraguaios com esses sintomas, até mesmo de chikungunya, além de dengue? Sim, inclusive teve um laboratório da rede privada que eles já detectaram mais de 107 casos de não residentes de Foz do Iguaçu de chikungunya. Então eles fazem os exames, então assim, o chikungunya ele chegou, né, e é algo que nos preocupa bastante em relação não só ao manejo, como uma doença que a tendência dela em muitos casos tem a dor mais até acentuada que a da dengue, muita dor articular, tem pessoas que demoram um tempo, tem pessoas que cronificam essa doença, então isso é algo que nos preocupa. E a parte da incapacidade também, às vezes é temporária, às vezes pode se estender por mais tempo. Então há diferença de sintomas da dengue para chikungunya? Eles têm os sintomas parecidos, mas a dor articular ela é muito mais acentuada no chikungunya. E aí as pessoas, todos que tiveram, manifestaram muita dor e pessoas têm dificuldade de trabalhar. Então alguns demoram 2 meses, às vezes alguns demoram mais tempo para poder passar o processo infeccioso. E o município está conversando com os profissionais de saúde, com municipais lá, né, para ter um trabalho conjunto? Sim, inclusive a gente já fez orientações, já tem um tempo que a gente faz um alerta em relação ao chikungunya, monitorou tudo que ocorreu no Paraguai. Recentemente a gente também teve um apoiador da OPAS que veio dar um treinamento para a nossa equipe, então a gente teve mais de 300 pessoas orientadas com relação ao chikungunya, o manejo, ficar com um olhar atento à sintomatologia, fazer um diagnóstico diferenciado de dengue e chikungunya. Isso tem ajudado nós bastante também nesse diferencial. A senhora acredita que as pessoas ainda, falta informação ainda para as pessoas no cuidado com a casa para evitar focos do mosquito? Eu não sei se falta assim, mas acho que a gente tem que criar o hábito, né? Eu acho que esse hábito do cuidar da nossa casa, eu sei que às vezes a gente chega em casa cansada, né, de um dia longo de trabalho, tem várias tarefas do dia a dia, mas colocar essa atividade um pouquinho, né, nesse sentido assim de fazer esse cuidado com a nossa residência. Dever de casa. Exatamente, porque ali não está só comprometendo eu e a minha família, né? Está comprometendo meus vizinhos. Então está comprometendo várias pessoas. Às vezes nós temos uma família que tem pessoas saudáveis, mas o meu vizinho pode ter uma pessoa que tem uma comorbidade, seja um idoso ou uma gestante. Então a gente tem que também ter esse olhar coletivo, essa preocupação coletiva, não só individual. Quando a gente passa a pensar no coletivo, a gente também tem esse cuidado coletivo, que isso é muito importante entre nós, né, seres humanos, em todos os sentidos, né? Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias Web. Volte sempre. Eu estou à disposição e eu que agradeço o espaço. E o DC Notícias Web fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada mais uma vez e até lá. Tchau, tchau.